Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos ao vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe em suas redes sociais e com os seus amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal para receber o conteúdo quentinho na hora que ele for postado no YouTube. Também quero agradecer aos canais parceiros que dão aquele up para nós nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todas as páginas do Facebook que divulgam o meu trabalho. Muito obrigado! E agora vem a parte que eu mais gosto, é mandar beijos para vocês, meus inscritos. Pois sem vocês, o canal não andava e é para vocês e por vocês que eu faço esse trabalho com muito carinho. Beijos para vocês. Peço também do fundo do meu coração que vocês não deixem de visitar a página do canal lá no Facebook. E a página é Angel Black Contos de Terror, como aqui. Também quero pedir a você que tem aquele relato, aquele conto, aquela história criado por você ou vivido por você, ou que você tenha ouvido de alguém, manda lá para o e-mail da página. O e-mail é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas. E agora, sem mais enrolação, vamos à história de hoje? História, conto, relato ou lenda, vocês decidem se acreditam ou não. Eu digo que eu acredito, pois o sobrenatural está aí. Vamos lá? A história de hoje é sobre um lobisomem e a árvore que chora. É muito interessante, gente. Olha, depois de se aposentarem, Dona Ana e seu Tibério conseguiram, enfim, comprar o tão sonhado sítio lá para as bandas do interior de Goiás. Eles passaram a vida economizando cada centavo para isso. O sítio era bem grande, do jeitinho que seu Tibério queria. Dava para ele criar umas vaquinhas, galinhas e outros animaizinhos, plantar milho, mandioca, entre outras coisas. Fazer aquela horta para poder colher tudo fresquinho. Também tinha um lago enorme, onde eles poderiam pescar, nadar, enfim, relaxar. A casa do sítio também era bem grande e, apesar de simples, era bem confortável e contava com um enorme pomar com muitas variedades de frutas em seus fundos. Eles estavam muito felizes e não viam a hora de mudar para o tal sítio. Logo, eles aceleraram tudo e em menos de uma semana eles já tinham se mudado para lá. Já na primeira noite, Dona Ana acordou no meio da madrugada, exatamente 2 horas da manhã, e teve a impressão de ter ouvido uma mulher chorando nos fundos do seu quintal, mais especificamente no fundo do pomar. Mas como ela estava muito cansada da mudança, ela acabou adormecendo. E quando acordou no outro dia de manhã, achou que tinha sonhado com o tal choro. Mas na próxima noite, ela ouviu de novo. Era um choro baixinho, mas dava para ouvir perfeitamente. Aí ela acordou o seu Tibério e ele também ouviu. Então eles correram e acenderam as luzes de fora da casa. Olharam pela janela e continuaram a ouvir o choro, mas não conseguiam ver nada. Bom, não viram nada até onde as luzes de fora clareavam, porque o pomar era muito grande, a maior parte estava no
mais escuro breu. Assim que o dia amanheceu, os dois pegaram a caminhonete e foram para a cidade falar com o padre Francisco sobre o que estava ocorrendo. O sacerdote, então, disse que passaria a noite no sítio com eles. Ele, então, pegou água benta, alguns crucifixos e vela para levar. Também pararam em uma casa de materiais de construção e compraram alguns faroletes, lanternas, cada lugar chama por um nome, bem potentes, para clarear bem o pomar e ver o que realmente estava acontecendo ali. O padre Francisco passou o dia todo com eles, abençoou as velas. Depois, os três dormiram a tarde toda para estarem bem descansados à noite. Quando a noite chegou, eles se prepararam com os seus faroletes ou lanternas, E o padre com seus apetrechos religiosos e ficaram esperando para ouvir o tal choro e saírem para investigar, verem do que se tratava. Já era quase 2 horas da madrugada e nada de ouvirem. Mas quando o relógio marcou exatamente 2 horas da manhã, em ponto, o barulho do choro começou. Seu Tibério logo acendeu todas as luzes do lado de fora da casa novamente. Cada um pegou sua lanterna e entraram no pomar. Foram clareando onde as luzes de fora não alcançavam e nada de acharem da onde o som de choro estava vindo. Eles já estavam no fundo do pomar e ainda não viam nada. Dona Ana, então, foi até a cerca de arame farpado, que dividia o pomar das pastagens, e apontou a sua lanterna para a direção que ela julgava estar vindo o choro e batata. Ela, então, acabou clareando um enorme pé de salgueiro, bem no meio do pasto, árvore que até então eles nem sabiam que tinha lá. Então, ela passou por entre os arames com o padre e seu Tibério logo atrás dela. Quando chegaram perto o suficiente para ver, era do próprio salgueiro que vinha o choro. Eles estavam boquiabertos, espantados com aquilo. Como podia uma árvore chorar? E ainda com voz de mulher. Apesar de parecer um choro bem baixinho, aquilo era realmente o choro de uma mulher. Dona Ana pegou umas velas e estava pronta para acendê-las aos pés do salgueiro, quando ouviram passadas pesadas de algum animal vindo na direção deles. Não dava para ver nada, nem um palmo na frente do nariz. A noite não tinha lua, só tinha escuridão. Então, eles apenas ouviam o barulho da tal coisa. Eles apontavam suas lanternas para todos os lados, para ver o que estava vindo até eles. Até que a luz da lanterna do padre Francisco clareou a criatura. Era um enorme cão negro de olhos amarelos. Os olhos daquele ser refletiam a luz da lanterna. E ele começou a rosnar e a babar. Estava com os pelos assim todo oriçado. Sabe um gato quando assusta? Aquele enorme cão estava todo oriçado. E começou então a se aproximar dos três. O padre tremia igual vara verde. Ele agarrou seus crucifixos e começou a rezar sem parar. O bicho rosnando e se aproximando. As rezas do padre não surtiam nenhum efeito no bicho.
Seu Tibério não tinha dito nada a ninguém, mas além de sua lanterna e as velas, tinha levado também um revólver calibre 38 escondido deles. Sacou o revólver e atirou várias vezes contra a criatura, que não caiu. Ao contrário, a criatura ficou em pé. Quando ela se levantou, deu para ver que tinha mais de 2 metros de altura, pois ela estava em pé como um ser humano, e deu um uivo muito alto. E depois voltou a ficar nas 4 patas e continuou vindo na direção deles, rosnando e fungando. Aquela respiração dele era muito forte, parecia que ele estava cansado. Tudo parecia perdido para os 3, mas o choro da árvore do nada se intensificou. Ao invés daquele choro baixinho, começou a ficar mais alto e mais alto. Então, Dona Ana instintivamente abriu um pacote de vela e acendeu uma bem rápido aos pés do grande salgueiro. E o choro cessou, simplesmente parou. E o bicho, então, que estava vindo, rosnando na direção deles, ficou em pé, soltou um uivo, mas dessa vez o uivo não era aterrorizante, foi um uivo meio choroso. E aí ele correu na direção oposta aonde eles estavam e sumiu naquela escuridão da noite. Os 3 então voltaram para casa correndo, rezando, uma mistura de medo, mas também de alívio por não terem se tornado a refeição daquela fera. Naquele mesmo dia, assim que saíram os primeiros raios de sol, seu Tibério e Dona Ana, também o Padre Francisco, desceram para o pasto para ver o salgueiro durante o dia. Mas o que eles viram, afinal, o que eles não viram, deixou eles ainda mais assustados e intrigados. Não tinha nenhuma árvore lá no local, nem sinal do pé de salgueiro. Também não tinha nada que sinalizasse que algum bicho grande tivesse passado por lá. Deveria ter pelo menos sangue do bicho no meio do pasto, pois o seu Tibério tinha atirado várias vezes contra a criatura. A única coisa que eles encontraram foram os restos das velas e, depois de muito procurar, acharam os cartuchos do 38. O padre rezou um terço no local e Dona Ana passou a acender velas e rezar lá todos os dias. O tempo se passou e nunca mais eles ouviram o tal choro. Chegaram até ver o salgueiro de longe durante a noite, mas o choro nunca mais ouviram. Dona Ana e seu Tibério já partiram desse mundo, morreram há vários anos. Apenas o Padre Francisco ainda vive na paróquia lá da região. Mas já se ouviram vários relatos de pescadores daquela região que juram de pé junto terem visto um enorme salgueiro no meio daqueles pastos, com um enorme cão negro deitado embaixo dele à noite, sendo clareado apenas por uma vela. Mas durante o dia, quando voltam lá, não tem nada, apenas pasto.
Dizem que é só mais uma lenda daquela região, ou seja, uma lenda local. Mas quem me contou essa história jura que é verdade, pois diz ser um dos pescadores que viram a tal árvore com o cachorro e a vela e procurou saber o que aconteceu por ali. Espero que tenham gostado da história. Meus aterrorizados, e aí, lenda local, relato, história? Olha, eu acho que é relato e que é verdade sim. Já ouvi várias histórias parecidas, não exatamente com as mesmas palavras, mas de coisas que aparecem de noite, desaparecem de dia, enfim. E deixem nos comentários o que vocês acharam do relato, pois a opinião de vocês é muito importante para mim, tá? E estamos chegando a 2.000 inscritos. A nossa live também está chegando. Vamos conversar muito e se conhecer melhor. E sabe a quem eu devo tudo isso? A vocês, meus aterrorizados. Deixo aqui o meu mais profundo agradecimento e um pedido: continue compartilhando nas suas redes sociais, ajudando o canal a crescer, pois, como eu sempre digo, é tudo por vocês. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.